Olá, queridos. Estamos aqui para mais um estudo e o tema de hoje é avançar sempre, retroceder jamais. O texto que nós vamos ter como base é em Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 39. Diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem um grande galardão, com efeito tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar por essa palavra? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos por essa oportunidade de poder ouvir da tua palavra. Senhor, fala conosco neste dia, que o teu Espírito tenha plena liberdade para agir em cada coração. Precisamos de ti, Deus. O Senhor é aquele que aponta o caminho para nós. E nós queremos seguir os teus passos. Queremos sim, Senhor amado, fazer a tua vontade. Queremos sim, Senhor amado, estar debaixo do teu propósito. Nos ensina, Deus. Nos ajude. Ó Deus amado, que o teu Espírito tenha plena liberdade para manifestar este propósito em cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O texto lido ensina lições importantes para jamais retrocedermos. No versículo 35 diz que não podemos lançar fora a nossa confiança. No versículo 36 diz que necessitamos de perseverança para alcançar as promessas. No versículo 38, a primeira parte diz assim: diz que o justo vive de fé, ou seja, alcancemos a promessa pela fé. No versículo 38, na parte B, diz assim: diz que Deus não tem prazer na alma daqueles que retrocedem. E no versículo 39, diz que nós não somos daqueles que recuamos para a perdição. E eu quero falar hoje sobre 3 atitudes para nunca retrocedermos. A primeira atitude: confiança em Deus, como nós lemos em Hebreus 10:35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem um grande galardão, ou em outras palavras, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, que ela tem um grande galardão. Então, queridos, em Jeremias 17:7 diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Muitos têm retrocedido porque depositam a fé no lugar errado. O texto de Hebreus nos ensina que a nossa confiança em Deus sempre terá uma recompensa. Também Jeremias deixou registrado que o homem que decide confiar em Deus será bem-aventurado, ou seja, será feliz. Confie em Deus, não recue, e as montanhas de sua vida serão removidas. Todos os impedimentos, todos os obstáculos que possam hoje você estar vivendo, serão removidos, sim, porque você está colocando a sua confiança em Deus, a tua esperança em Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14 diz assim: esta é a confiança que temos, a nos aproximarmos de Deus, e se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Em Efésios capítulo 3, versículo 12 diz assim: no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. No Salmo 118, 8 diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar em homens. Então, amados, quanto mais nós colocamos a confiança em Deus, mais nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Devemos confiar apenas em Deus, pois somente Ele pode nos dar vitória às nossas guerras.
E quando as lutas vêm, não devemos ficar ansiosos ou preocupados. Não há esperança para o homem se não confiar em Deus, pois o seu poder é infinito e nada está fora do seu controle. Você crê nisso? Você crê que todas as coisas estão no controle de Deus? E que Deus está cuidando de você? Então, querido ou querida, descanse no Senhor. Deposite a sua esperança nele. Deposite a sua fé no Senhor. Não deixe que as coisas saiam fora do controle. Não deixe que as coisas tiram a sua confiança em Deus. Roube a sua confiança em Deus. Muitas coisas vão tentar gerar dúvidas no seu coração. Mas em nome do Senhor Jesus, coloque a tua confiança, coloque a tua esperança e descansa no Senhor. A segunda atitude é preciso perseverança. Então, nós precisamos colocar a nossa confiança e nós precisamos aplicar a nossa perseverança. Hebreus capítulo 10, 36 diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar as promessas. Então, queridos, o versículo diz que necessitamos de perseverança para alcançarmos as promessas. Muitos começam a buscar a Deus, mas recuam, desistem por vários motivos. E assim, nunca alcançam milagres objetivos. Nunca alcançam milagres e... Em Tiago capítulo 1, versículo 4 diz assim: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito, completo, sem faltar em alguma coisa. Então, queridos, precisamos pedir essa paciência que vem do Senhor. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais maduros, completos, não tendo falta de coisa alguma. Precisamos buscar pelo milagre, até que a promessa se torne a realidade. Irmãos, não importa quanto tempo essa busca leve, mas o importante é você perseverar, não desistir. Tiago capítulo 1, versículo 3 diz assim: pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Em Colossenses capítulo 1, versículo 11 diz assim: sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenhais toda a perseverança e a paciência com alegria. Em Romanos 5, 3 a 5 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Amém, queridos? Olha que tremendo, amado. A tribulação, ela produz o quê? Perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Então, queridos, não permita que, as dificuldades venham trazer um desânimo na sua oração, na sua busca por Deus, na sua condição hoje que você está vivendo. Não permita. Que você possa se levantar todos os dias, sabendo que esse dia o Senhor preparou para você. Sabendo que as lutas que você está tendo, o Senhor está te dando condições, está te dando estratégias, as armas para que você possa lutar. Você só precisa ter, sim, autoridade no nome do Senhor Jesus. A tua vida tem que estar no altar de Deus. Então, querido, se posicione. Se posicione. Não olhe para trás. Não olhe, para aquilo que você ainda tem que conquistar. Mas veja o que você está vivendo hoje. E não duvide da ação, do milagre e do poder de Deus. Coloque a tua vida no altar. Peça ao Senhor que Ele te revista do alto e te capacite, e você possa viver o extraordinário de Deus. O Senhor está contigo. O Senhor está movendo na tua vida. E vai mover muito mais.
em todas as situações. Nós não estamos nessa vida para retroceder. Não, o Senhor colocou diante de nós um caminho perfeito, um caminho preparado por Ele. E Ele disse para nós, avancem sempre e não retrocedam nunca. O retroceder, amados, nos leva a vivermos estagnados e a não conhecer e não superar o momento que nós estamos vivendo. O Senhor está conosco, a sua palavra está conosco, o seu poder está conosco, a sua graça está conosco. Então, queridos, o que temer? O que temer? A terceira atitude, nunca retroceder. Então nós falamos que a primeira atitude é termos a confiança no Senhor. E a segunda atitude, nós falamos que é preciso perseverar. E a terceira atitude, nunca retroceder. Em Hebreus 10, 38 e 39, diz assim, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha o que Deus está falando. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, ou retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então veja que o retroceder, nós estamos magoando diretamente ao nosso Deus. Daniel capítulo 6, versículo 10, diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Entenda esse texto, querido. Leia depois Daniel 6 todinho. Você vai ver que o rei, ele assinou um decreto. E esse decreto foi, praticamente, ele foi encurralado por aquelas pessoas que, de sua confiança, que estavam ao seu lado, mas que tinha muitos ciúmes de Daniel, porque sabia que Daniel estava prosperando em tudo que fazia. Deus estava com Daniel. E aí eles tentaram tramar contra Daniel e colocar uma condição para que o rei assinasse. Colocaram o quê? Que o rei colocasse um decreto que todo aquele que se ajoelhasse e adorasse a outro Deus, a não ser os deuses ali da Babilônia, que fosse lançado nas fornalhas ou lançado nas covas de leões. E que toda vez que tocasse o sino ou tambor, todos deveriam se prostrar e adorar aquele Deus. Esse era o decreto. E Daniel ficou sabendo sobre esse decreto. Mas olha o que está escrito aqui. Veja que Daniel, de costume, ele 3 vezes ao dia, ele dobrava o seu joelho, ele ia lá na sua casa, onde tinha uma janela que dava na direção de Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele orava e buscava a Deus, e orava por Jerusalém, pelo seu povo, pedindo a misericórdia, pedindo a restauração, o livramento. E a palavra diz que isso não foi que Daniel foi afrontar o rei. Não, queridos. Porque a palavra diz que era de costume ele fazer. E Daniel não perdeu, ele não deixou de fazer aquilo que ele fazia todos os dias. Todos os dias. Ele dobrava o joelho 3 vezes ao dia e buscava a Deus. Quando os homens foram falar com o rei, que Daniel não havia se prostrado diante dos deuses da Babilônia, e que Daniel continuava a se prostrar diante do seu Deus, o rei não pôde fazer nada em favor a Daniel. Ele teve que cumprir o decreto que ele havia escrito, que todo aquele que se dobrasse diante de outro Deus ia ter que ser lançado ou na cova de leões,
ou na fornalha. Então, queridos, quantas coisas tentam impedir, quantas coisas tentam de nós retrocedermos para que nós não tenhamos a vitória no posicionamento em Deus. Quantas vezes as pessoas nos desafiam sobre a nossa fé? Amigos, pessoas com quem nós trabalhamos, ou até mesmo os familiares. Quantas vezes? Amados, nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Precisamos ser firmes e não retroceder. Precisamos ser firmes no propósito de santidade, de buscar a presença do Senhor, de estar fazendo a vontade de Deus. Se você quer caminhar debaixo da graça de Deus, irmãos, não retroceda. Porque aquele que retrocede, ele simplesmente não consegue mais caminhar adiante. A Bíblia deixa muito claro que Deus não tem prazer na alma daqueles que retrocedem. O diabo, sim, quer que recuemos e desistimos constantemente. Quando Daniel soube de um decreto que impedia de buscar a Deus, ele não recuou, mas continuou a buscar a Deus, como sempre fazia. Se você está passando por lutas e adversidades, não desista, não recue, o seu milagre está chegando. Você crê nisso? Você pode dar um glória a Deus? Sabe o que às vezes também nos faz retroceder? O medo. O medo nos faz retroceder. No Salmo 34, versículo 4, diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Então, se você quer ficar livre dos medos, busca o Senhor. Ele vai tirar todo o medo diante de você. E você vai caminhar na direção do propósito de Deus. No Salmo 56, versículo 3, diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Amados, coloca a tua confiança no Senhor. Ter medo não é pecado. Continuar no medo, sim. Então, queridos, não duvide do poder de Deus. Pode até vir uma insegurança, mas busca o Senhor. Você vai ver que essa insegurança ela vai sair imediatamente. Lamentações 3, versículo 57 diz assim: tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Então veja que o Senhor está dizendo para você hoje, não tenha medo. Não tenha medo diante dos desafios que você está vivendo. Não retroceda. Não olhe para trás. Avance para o propósito do Senhor. Nós pertencemos a um time daquele que nunca retrocedem. Por isso, não desista do seu casamento. Não desista da sua família. Não desiste dos seus sonhos. Não desiste do seu ministério. Não desiste de ser fiel a Deus e ao próximo. Não retroceda, querido. A sua vitória está chegando. E eu declaro em nome do Senhor Jesus. Ele será glorificado através da sua vida. Amém? Você recebe essa palavra? Você quer viver a novidade de vida? Quer viver o extraordinário de Deus? Quer viver o novo tempo de Deus? Quer viver os milagres do Senhor? Então, querido, coloque teu coração no Senhor. Desvie de tudo aquilo que distancia da verdade e do propósito do Senhor. Porque o Senhor te colocou nesse caminho, nessa vida, para você avançar sempre e retroceder jamais. Então vamos orar hoje e pedir para que o Senhor aumente a nossa confiança nele, para que nós possamos perseverar e para que nós não possamos recuar nenhum momento, que o Senhor nos dê força e graça para que possamos avançar e vencer todos os obstáculos. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra. Senhor, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza. Em ti, Deus, nós somos mais do que vencedores. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a avançar. Tira, Deus, todo o impedimento que nós estamos tendo hoje, tudo aquilo que está amarrado nas nossas vidas.
Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor possa abrir o caminho, abrir as portas e possamos avançar. Possamos, Senhor, romper e o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Tira, Senhor, toda fraqueza, toda insegurança, todo medo, em nome do Senhor Jesus. Senhor amado, nos levante, Senhor, com a Tua força. Nos renove, Deus, com o Teu poder. Nos ajude, Senhor. Entregamos tudo diante de Ti. Declaramos que confiamos no Senhor. Declaramos que iremos perseverar, Deus, e jamais retroceder, porque o Senhor está conosco e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que essa palavra multiplique e que você venha a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Envie para os seus amigos. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.